Aprendendo os intervalos da escala cromática. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma expansão do que a gente viu na aula passada, quando nós falamos de escala maior. Lá a gente viu qual era a distribuição dos intervalos, a distribuição das notas. Hoje nós vamos ver quais são os intervalos em relação à nossa fundamental e assim nós vamos mapear a escala maior e também conseguir compreender os intervalos intermediários, ou seja, nós vamos saber todas as notas que compõem uma escala, a escala cromática. Isso é muito importante e vai ajudar demais a gente quando a gente for estudar acordes. Bora ver como é que funciona? Olá pessoal, meu nome é César Godoy e eu estou aqui para mais uma aula de violão. Na aula passada, que a gente falou sobre esse assunto, que foi a aula sobre escala maior, eu vou deixar no card aqui. Nessa aula a gente analisou, a partir de uma escala maior, a gente analisou os intervalos que existiam a partir da nota fundamental da escala. Então a gente pegou a escala de Dó maior, viu que... tá passando um avião. Então vamos lá. Então a gente analisou o quê? Que depois da nota Dó, a gente tinha um intervalo até chegar à nota Ré, né? A gente percebeu que tinha, entre o Dó e o Ré, tinha um intervalo ali, que seria o Dó sustenido ou Ré bemol. A gente chamou isso de tom. Depois a gente analisou que do Ré para o Mi também tinha um Ré sustenido ou Mi bemol. Do Mi para o Fá não tinha intervalo, ou seja, assistem a aula lá, que vocês, se não assistiram ainda, vocês têm que assistir isso para a gente continuar adiante, tá bom? Mas a gente fez uma análise naquele momento que era entre os intervalos. Entre os intervalos. Nesse momento a gente vai fazer uma análise um pouco mais concisa, partindo única e exclusivamente de um ponto de referência, que é a nossa fundamental. Ou seja, a partir dela a gente vai ver como as notas se comportam, tá bom? Então, na aula passada a gente viu o seguinte, que eu tinha a minha fundamental, tá? Depois eu tinha no caso do Dó, a gente viu que a gente tinha uma segunda nota. Entre essas duas, né, tinha essa notinha aqui, vamos chamar ela intermediária. Depois da segunda, a gente viu também que tinha uma nota intermediária, daí tinha a terceira. Daí tinha a quarta, ou seja, já não tinha uma nota intermediária ali. Mas entre a quarta e a quinta também tinha uma nota intermediária. Entre a quinta e a sexta também tinha uma nota intermediária. E entre a sexta e a sétima também tinha uma nota intermediária. E é claro que depois a gente repete a fundamental. Tudo bem? Essa foi a conclusão que a gente chegou naquela aula. A gente até chamou de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É? Muito bem, hoje nós vamos partir tudo a partir da nossa nota fundamental. Então ela é a mais importante. Ela é a mais importante para a gente poder analisar isso, tá bom, gente? Então eu vou pegar canetas coloridas, ótimo, tenho várias, e vamos fazer uma análise disso. É o seguinte, gente, percebam que eu tenho duas distâncias aqui. Eu tenho uma distância que vai daqui até a segunda, mas eu também tenho uma distância um pouco menor que vem daqui até a esse intervalo. Então concorda que eu tenho duas segundas? Eu tenho uma segunda que é um pouco maior, que está mais distante, e eu tenho uma segunda que é um pouco menor, que está mais próximo da fundamental. Tá? Então nós chamamos essa segunda aqui da escala, nós vamos chamar ela de segunda maior. Ah, César, mas e essa outra segunda que a gente tem? Bom, se essa é maior, logicamente essa vai ser menor. Vou usar uma outra cor aqui. Então essa daqui ficou a minha segunda menor. Olha que barato. Então quer dizer, César, que se eu pegar, por exemplo, o Fá, e eu quiser saber qual que é a segunda do Fá, a segunda menor do Fá. A segunda menor do Fá é o Sol bemol, porque está pertinho do Fá. Mas a segunda maior é o Sol natural. Já está começando a ficar interessante, né? Vamos adiante. Então, olha só, a gente viu também o quê? Que se eu pegasse a distância até a terceira, eu tenho duas distâncias aqui. Tem essa distância que vem até aqui e essa distância que vem até aqui no meio. Né? Então, olha só, que terceira que eu tenho? Eu tenho duas terceiras. Eu tenho uma terceira que é maior e eu tenho uma terceira, então, que é menor. Isso, olha, terceira maior e também tenho uma terceira menor. Tranquilo? Eu estou imaginando que vocês estão falando sim, tá bom? Vamos lá. E agora, continuando nessa história, quem que eu tenho aqui? Olha que barato. A quarta não tem nenhuma nota intermediária entre elas. A quarta recebe uma outra denominação dentro da música. Ela, nesse caso, ela é uma quarta, a gente chama de quarta justa. Tá bom? Justa até por conta dessa estrutura que vocês viram aqui, ou seja, não cabe nada entre elas. Ela é justinha mesmo, o espaço é justo. Tudo bem?
Próximo intervalo que a gente tem é o intervalo dentro da nossa estrutura aqui, é o de quinta. César, eu chamo de quinta maior? Então, a gente só vai poder enxergar isso depois que a gente fizer uma análise invertida, tá? Mas eu já vou adiantar para vocês, a quinta não é maior, a quinta é justa também. Só para resumir agora, primeiro assim, confia em mim, tá bom? Mas assim, ela é justa porque quando eu inverto a escala, então se eu pegar assim, a distância que tem da fundamental até a quarta, vai ser exatamente a mesma distância que vai ter da oitava até a quinta. Pra gente analisar, olha só, vou fazer aqui só por cima para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5. Percebe que a gente tem 5 semitons aqui? 5 semitons é igual a 2 tons e meio. Agora vamos pegar daqui para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Deu exatamente em cima dessa nota. 5 semitons. Ou seja, então o intervalo espelhado dela, vamos dizer assim, ou também, como a gente pode chamar, invertido, é uma quinta justa. Sendo assim, meus amigos, se aqui é a quinta justa, então qual vai ser a denominação dessa nota que está aqui intermediária? Porque eu chamei de quinta, quando eu chamava maior eu chamei de menor, mas agora eu estou chamando de quinta justa. Então, o nome que eu vou dar para esse intervalo é de quinta diminuta. Eu vou abreviar por DIN, tá bom? Poderia ser quarta aumentada? Poderia, gente. Na verdade, assim, existem várias outras denominações. Hoje eu estou passando para vocês uma denominação muito básica para a gente poder já pegar o instrumento e sair praticando, tá bom? Quinta justa, né? Vamos adiante, então. Agora nós vamos chegar até aqui na sexta. Então, vamos lá. Chegamos na sexta. Já vamos desenhar aqui em cima, né? Para poupar tempo. Observe o seguinte, gente. A sexta, ela é maior. Agora, se é maior, então essa sexta que ficou um pouquinho menor, é isso mesmo, ela vai ser sexta menor. E a sétima? Mesma coisa, gente, vai ser maior e menor, ou seja, ó, daqui até aqui na sétima, eu tenho uma sétima maior, e daqui até esse intervalo intermediário, eu vou ter uma sétima menor. Então aqui eu tenho sétima menor e aqui eu tenho uma sétima maior. E é claro, fundamental seria uma oitava justa, né? A fundamental, ela é uma oitava justa. Tudo bem? Gente, vocês não têm ideia de quanto isso daqui é importante saber. Porque olha só, se a gente for analisar uma escala maior, poderia chegar para vocês agora e passar uma tarefa de casa. Olha, gente, a escala maior, ela é formada. Então, vamos lá. Escala maior. Qual é a formação da escala maior? Formação, vou fazer de vermelho, vai ficar bonitinho. Ó, formação da escala maior. Fundamental, segunda, maior, terceira, maior, quarta, justa, quinta, justa, sexta, maior, sétima, maior. E depois vai repetir, claro, fundamental e assim por diante. Tudo bem? Ou seja, a minha escala maior ela é formada por intervalos maiores e justos. Tá? Então, a partir disso, eu já consigo ter uma forma de manipular. E a gente vai ver já dentro do violão, tá bom? Agora, e se eu falasse para vocês, gente, a escala, eu desse uma tarefa para vocês, faz também a escala menor. Eu falei assim, César, mas como que é a escala menor? Bom, existem algumas escalas menores. Vou falar a escala menor natural, tá bom? Então, olha só, escala menor natural. Como é a escala menor natural? A escala menor natural é fundamental, segunda, maior, terceira, menor. Terça menor. Quarta, justa. Quinta, justa. Sexta, menor. Sétima, menor. Então, meus queridos, olha só. Se a gente pensa ali, uma escala maior é essas daqui. Primeira, segunda, terceira, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Não é isso? Mas e se fosse menor? Olha só. A primeira seria fundamental, segunda maior, mas vai usar terceira menor. Aí vai usar quarta justa, vai usar quinta justa, aí vai usar sexta menor, e aí vai usar sétima menor. Muda tudo a sonoridade quando a gente faz isso.
Ou seja, a partir do momento em que vocês entendem essa reguinha, eu posso escrever vários tipos, várias fórmulas de escalas para vocês e vocês vão ter como seguir, tá? Vamos dar uma olhada lá no violão como é que fica isso e eu vou deixar algumas fórmulas para vocês brincar em casa. Então é isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada como é que fica as coisas aqui no violão, que é onde interessa. Bom, eu deixei no material de apoio um encarte para vocês, assim, que tem as notas até a quinta casa, tá bom? Para vocês poderem fazer esses exercícios. Lembrando, esses exercícios, eles são exercícios voltados para a gente pensar sobre, tá bom? Existem formas da gente já pegar alguns padrões prontos e sair fazendo, né? Mas nesse caso eu quero que vocês raciocinem e visualizem. Olha, é muito importante isso, tá bom? Isso vai fazer realmente vocês crescerem. Então, vamos pegar primeiro a nota Dó. A nossa escala, se vocês olharem lá, né, naquele papel, vai estar assim, ó, Dó, aí nós temos o Ré, que é solto, o Mi, o Fá, o Sol, que é solto, o Lá, o Si, que é solto, e o Dó. Vocês vão perceber lá também que existem algumas notas dobradas, né? Por exemplo, assim, eu toco Dó e eu tenho Ré. Mas esse Ré poderia ser tocado aqui na quinta casa, né, da quinta corda. A mesma coisa acontece com o Sol, poderia ser tocado preso aqui, ó. Ele pode ser a terceira corda solta, mas ele também pode ser tocado preso. Eu tenho a nota Si, que é solta, mas também pode ser aqui na quarta casa, né? Eu tenho, inclusive, ali, vocês vão perceber que eu tenho a nota Dó lá, mas eu também tenho a nota Dó aqui, ó. Né? E eu tenho também a nota Mi, ela pode ser a primeira corda solta, mas pode ser a quinta casa da segunda corda. Tudo bem? Então vamos começar a calcular. Olha só, se o meu Dó, vamos pegar a escala de Dó, que é a mais básica que a gente tem, né? O Dó é a primeira, não é? Então onde que está a minha segunda maior? A segunda maior é o próprio Ré. Observa que tem um intervalo aqui, né? Tem um espaço. Ah, César, então a segunda menor é isso? É isso. Olha só. Segunda. Ah, e se fosse nesse outro Dó? Esse outro Dó, a segunda menor. Né? E a segunda maior? Tá aqui. E a terceira? Bom, a terceira tá aqui, é um Mi. Ou poderia ser a corda solta, né? Que tá embaixo. Ó. Mas e a terceira menor? Ah, é um pouquinho para trás. Então percebam a distância, olha. Essa distância é menor do que essa distância. Então olha só, quando eu deixo a minha mão nessa posição, veja, eu tô pulando duas casas aqui, tá vendo? Que estão vazias. Eu chamo essa posição de uma posição de uma terceira menor, ó. Terceira menor, aqui, terceira maior, né? Agora, onde que está a minha quarta? É a nota Fá, no caso, né? Estaria ó, eu tenho a fundamental aqui, está exatamente debaixo. Olha só, eu tenho o Dó aqui. Debaixo dele eu tenho a nota Fá. Bom, a quinta está duas para frente da quarta. Perceberam isso? Olha, então quinta. Mas então, entre a quarta e a quinta, eu posso ter tanto quarta aumentada, mas como eu disse nessa aula, vamos pensar como quinta diminuta, tá? Ou seja, quinta diminuta. Voltou um pouquinho para cá, tá bom? Onde que está a sexta? A sexta está aqui. Nota Lá, tá vendo? Mas poderia ser sexta menor. Tá? Então, sexta menor, sexta maior. Agora, onde está a sétima? Está aqui, ó. Olha o Si aqui. Poderia ser a corda solta? Poderia. Mas pode ser aqui. Sétima maior e sétima menor. E o outro Dó? Olha só, as duas fundamentais aqui. Conseguiram visualizar isso, gente? Então, a nossa escala de Dó maior, como é que ficaria? Primeira, segunda maior, aí terceira maior, aí quarta, quinta, aí sexta maior, sétima maior e a própria fundamental. Quando eu falei a quarta e a quinta, eu esqueci de falar justa, mas as duas são justas, tá bom? Então, primeira, segunda maior, terceira maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e fundamental. Aí você vai falar assim, César, mas e se eu fosse pegar, por exemplo, uma escala de Ré? Então vamos pegar o Ré e fazer a mesma coisa, ó. Ré tá aqui, solta, né? Quarta corda solta. Ré, segunda maior, eu tenho que pular um tom. Terceira maior, mais um tom, ó, da segunda para terceira, eu pulei um tom. Então Ré, Mi, Fá sustenido. Aí Sol que é a quarta, o Lá é a quinta, o Si é a sexta, o Dó sustenido, sétima maior e cheguei no Ré. Tudo bem? Se eu pegasse a partir daqui. E é claro que eu teria que vir mais para frente. Tudo bem que a gente não viu essas notas aqui ainda, eu passei só até a quinta para vocês. Mas então, eu posso mapear todas as notas que eu tenho da escala de Dó nessa região aqui. Por exemplo, poderia ser assim, aqui é Dó.
Antes do do, eu tenho a sétima, que é o si. Antes da sétima, eu tenho a sexta, que é o lá. Antes do lá, eu tenho a quinta, que é o sol. Antes do sol, eu tenho a quarta, que é o fá. E antes do fá, eu tenho a terceira, que é o mi. Olha, então ficou. Eu peguei o que eu fiz na sexta, eu vou fazer na primeira, né? Porque essa daqui tá afinada em mi, essa daqui tá afinada em mi. Então, mi, fá, sol, mi, fá, sol. E até aqui a gente já tinha visto, né? Ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Tudo bem? E se eu quisesse fazer um do sustenido, gente? Tá aqui o do sustenido. Eu não tô fazendo o ré, aqui eu não tava fazendo o ré solto. Então, se eu for fazer aqui, vai ficar aqui o ré. Olha o mi, fá, só que tudo sustenido, né? Do sustenido, ré sustenido, mi sustenido. Olha, vocês falaram que não tinha mi sustenido, que era igual ao fá, né? Mi sustenido, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si sustenido e o do sustenido. Ou seja, né? Tá? É daqui que surgem os desenhos que as pessoas ficam passando e ficam praticando. Mas se a gente não entender racionalmente o porquê deles, é quase como um papagaio, né? O papagaio, ele pega as palavras que o humano fala e fica lá imitando. Mas ele não entende o significado daquilo. Então, nós somos humanos, a gente tem que entender o significado disso, tá? Tarefinha, eu deixei ali para vocês algumas, tá? Mas vamos ver uma. Eu deixei para vocês aonde? Lá no material de apoio, tá? Então, pega lá no blog, vocês vão pegar esse material. Se a escala fosse de dó menor, olha como ela já muda, gente. Porque é a primeira, a fundamental, né? Segunda maior, só que terceira menor. Olha a diferença. A maior, né? Olha agora. Mi bemol, ou seja, a terceira menor. Quarta justa, quinta justa. Agora, olha só. Sexta menor, sétima menor e fundamental aqui, ó. Vai falar que essa escala é igual a essa? Olha a sensação de alegria nessa escala. Olha como já é baixa astral essa. Perceberam isso? Eu vou passar mais algumas ali para vocês praticarem, tá bom? Então ali no material de apoio vocês vão ver algumas outras sugestões de escalas. Dê uma atenção especial para duas escalas que tem ali, que é a pentatônica maior e menor. Olha a pentatônica maior que bonita, ó. Segunda, então é fundamental. Segunda, terceira, só que não vai dar quarta, ela já vai para quinta. E depois eu já vou para sexta, e aí já vou, acabou, já dei 5 notas, aí eu começo tudo de novo. Fundamental, então, ó. Parece coisa de música chinesa. Essa escala é importantíssima pro jazz, pro rock, pro blues e, nossa, na nossa música como um todo, tá? Brinca um pouco com essas escalas, sintam a sonoridade delas. Então, pratiquem, pense numa escala qualquer e aí saibam onde que está a segunda maior dela, onde que está a terça, onde que está a quarta, onde que está a quinta e vão construindo isso. É isso aí, vamos lá? É isso aí, pessoal. Fundamental à parte, essa aula é fundamental para a vida de vocês como violonistas, tá? É muito importante, no momento a gente está pensando de uma maneira mais racional essa escala. A gente está entendendo como funciona, a gente está calculando isso, tá? Existem algumas maneiras que já são mais automáticas, as pessoas aprendem alguns desenhos de escala para fazer, mas assim, só o desenho da escala, ele não fala muito se a gente não tem essa compreensão do porquê que a gente se chegou a isso, tá bom? Então, nesse momento, é um momento um pouco mais racional. Vai ter um outro vídeo onde eu já vou tratar de uma parte um pouco mais prática, inclusive mostrando quais são os nomes de intervalos que efetivamente a gente usa dentro da formação de acordes e, no geral, a gente usa em música, tá bom? Agora, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, clica aí, já se inscreve no canal se não estão inscritos, clica lá na sinetinha para vocês receberem a notificação. E assim, gente, traz mais gente pro canal.
Traga mais gente, vê aquele amigo seu, olha, eu sei que fulano de tal gosta de violão, fala com ele. Olha, tem um canal interessante, a pessoa está passando e eu vou passar tudo que eu sei dentro desse canal. A minha ideia é essa, eu não quero, não vou guardar isso para mim. A minha ideia é compartilhar com vocês. Então, assim, mas eu preciso, é claro, de mais gente seguindo aqui o canal. Então, fala com os amigos de vocês, já pede para os amigos de vocês que forem assistir também compartilhar com os outros amigos dele e também para se inscrever no canal, tá bom? É isso daí. Espero vocês na próxima semana. Um abraço.